For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio do Mulher Podcast, o podcast das Medusa. Medusa, digam olá! Olá! A Mónica atrasou-se um bocadinho. O podcast de hoje é sobre os padrões de beleza e como é que este conceito se relaciona com o feminismo, porque o objetivo do Mulher Podcast é sempre falar sobre estes conceitos à volta do feminismo. Os padrões de beleza existem desde o início da história da civilização e são especialmente rígidos com as mulheres. Eu não sei se hoje, em certos aspectos, não têm até piorado, nomeadamente na sexualização das mulheres e como é que isso está ligado aos padrões de beleza. E se calhar começava por vos perguntar, para começarmos aqui a discutir, o que é que vocês acham que são os padrões de beleza relacionados com a mulher? Já houve tantos, não é? Que uma pessoa está sempre a atualizar-se, mas acho que assim o mais importante e relevante neste momento é aquele padrão que mesmo assim já está a ser um bocadinho alterado, mas é aquele da mulher magra, pelo comprido, bonita, pele clara, lábios grandes, olhos grandes, pronto, esse estereótipo assim mais clássico. Se bem que ultimamente deixámos de ter aquele sonho de magreza extrema, quase esquelética, e passámos a ter uma maior diversidade de corpos, que é uma coisa muito positiva, mas continuamos a ter sempre aquele padrão que é, ok, temos ancas, temos rabo, temos mamas, mas depois temos uma cinturinha de vespa e uma barriga lisa na mesma. E pronto, e tudo isto depois varia consoante o país, varia consoante a época histórica, mas tem sido esse assim o padrão mais comum globalmente neste... E claro, um rosto ocidental e não oriental ou negro ou qualquer coisa assim do género. Eu ia pegar precisamente naquilo que estavas a dizer agora, Mónica, que é curioso porque este ideal de corpo magrinho e cintura pequenina e loira e tudo mais, esquelética, não é? Que ficou ficou na moda principalmente nos anos 90, com a explosão das supermodelos. Nem sempre foi assim, pegando naquilo que tu estás a dizer, ou seja, nós sabemos factos históricos que, por exemplo, na Grécia Antiga, o que era idealizado para o corpo de uma mulher eram mulheres com curvas e mulheres gordinhas, tanto que as estátuas que nós vemos hoje em dia, e tu, Agnes, sabes isso melhor que nós. O Rubens pintava as mulheres gordinhas com celulite. Exatamente. Com celulite. Exatamente, e, portanto é engraçado vermos como é que há de facto uma evolução daquilo que é considerado bonito num corpo feminino ao longo da história e de como é que as mulheres sentem sempre esta necessidade de estar sempre a corresponder à alteração destas exigências, não é? Por parte da sociedade. E agora é engraçado porque eu sinto que nos últimos anos também eu ia puxar isto um bocadinho mais à frente, mas podemos falar já disto. Que é a cena das Kardashian, não é? Porque desde que elas apareceram na cena do reality TV e começaram a ser mais conhecidas a nível mundial, eu sinto que houve um bocado um shift naquilo que era considerado o padrão de beleza feminino, não é? E eu não sei se isso é necessariamente... Não, só para terminar e para passar a palavra para vocês, para ver o que é que vocês acham, eu não sei se isso é necessariamente positivo ou negativo. Okay. Eu acho que não é necessariamente uma consequência exclusiva às Kardashian, estás a perceber? Eu acho que isto tem vindo, ou seja, está sempre a ser alterado e reformulado e já tínhamos... E como passámos ali por um período realmente muito restritivo em termos de corpos,
e em termos de padrões de beleza, uma das supermodelos daquela altura era a Kate Moss, e eu lembro-me que há uma frase clássica dela que todas as miúdas de 13 anos tinham na altura do Tumblr e coisas assim do género, que era qualquer coisa de nothing tastes better than skinny feels like. E ela hoje em dia já veio, exato, e ela hoje em dia já veio falar publicamente sobre essa frase, a dizer que se arrepende completamente de ter dito aquilo naquela altura, mas que, lá está, tu vives rodeada numa sociedade, numa bolha, em que toda a gente te valoriza e vangloriza pela tua beleza e pela tua magreza e tudo isso, e tu acabas por perder o foco e não perceber também a magnitude que as tuas palavras têm para miúdas que realmente olham para ti como um exemplo a seguir. Até havia uma expressão, até há uma expressão para esse tipo de modelos dessa altura e também dos anos 2000, que era super magras, que era o heroin de heroína, heroin chic, era heroin chic. Sim. Não é fixe? Sim. Mas outra cena que eu queria dizer que acho que é importante, que é, portanto, os padrões de beleza são heteronormativos, são padrões de beleza que estão na sociedade ocidental relacionadas com a supremacia branca também, estão relacionadas, as mulheres têm de cumprir uma data de requisitos, é seres branca, seres magra, não teres deficiência nenhuma física, seres cisgénero, de preferência, não é? Sim. E eu acho que agora, felizmente, nós estamos numa era da body positivity, que é excelente, a cena de agora as raparigas não... Por exemplo, o movimento da depilação, acho que isso é incrível. Eu ia falar nisso também, E tudo o resto do cabelo, as raparigas usarem o cabelo da maneira que lhes apetecer, mas por outro lado acho que estamos a entrar numa era de hipersexualização das mulheres, que é super complicado. Mas outra coisa boa, se calhar relacionada com isto da Kim Kardashian e do modelo Kim Kardashian, é que é boa e é mau ao mesmo tempo, porque eu sinto que o padrão de beleza branco está a mudar um bocadinho, agora valoriza-se mais, por exemplo, a ambiguidade racial, tu não sabes bem, mas isso por outro lado é um problema, porque, por exemplo, se quiserem pesquisar na internet sobre um termo incrível que é o blackfishing, que andam um monte de miúdas a fazerem-se passar, por exemplo, a Bad Baby, foi ao Dr. Phil, que anda a fazer-se passar por miúda mulata e não diz nada a ninguém que é branca, porque isso favorece em termos de... Portanto, sim, e vamos buscar os pontos que supostamente, os pontos físicos que supostamente são positivos, não é? Tipo os lábios grandes, o rabo grande, essas coisas todas, e mesmo em termos de cabelo há cada vez mais a questão das tranças e das box, como é que era? Box braids, mas que não eram, o nome não era esse, devia ser, era, pronto. Portanto, vamos buscar esta parte toda positiva à cultura negra, mas depois continuamos a não valorizar a beleza, a beleza no geral negra, não é? E isto também entramos aqui noutro tema, que é a parte da representatividade, não é? Porque nós, desde pequeninas e pequeninos, que somos completamente reféns de imagens de princesas da Disney brancas, podem ser mais ou menos morenas em termos de cabelo, tipo loiras ou morenas, mas brancas, com uma beleza muito ocidental, as Barbies a perpetuar a magreza e o corpo perfeito e tudo isso. A Barbie, e vemos muito pouca representatividade por parte das jovens e meninas e miúdas negras, não é? E então tu começas desde muito cedo a assimilar o que é a beleza. Sim. E a beleza não é uma boca, não é uma boca grossa, não é um nariz mais não é achatado, mas, e continuas a perpetuar esta ideia e cada vez mais se fala nisto, e mesmo as próprias marcas, por exemplo a Barbie, cada vez mais tem feito um esforço nesse sentido de diversificar as bonecas, e eu acho isso ótimo, mas pronto, mas ainda temos um longo caminho a fazer. Sim, eu agora também pegando um bocadinho naquilo que
que estavas a falar há bocadinho, Agnes, da questão da depilação, por exemplo, porque agora se calhar um ponto de vista mais pessoal, mas eu até acho que é interessante nós também pegarmos neste episódio para também falarmos um bocadinho daquilo que são as nossas experiências. E eu dei por mim também há uns anos atrás, não há muitos anos atrás, a questionar-me também sobre a depilação, porque eu lembro-me de ter um episódio muito específico, e atenção que eu não me lembro, estava-me a tentar lembrar, mas não me lembro se nesta altura eu já tinha decidido, ou se já estava a pensar não fazer a depilação, mas eu lembro-me que tive um episódio em que uma vez apanhei o metro no Marquês de Pombal e estava na carruagem, tinha uma rapariga sentada ao meu lado que estava de vestido tipo um bocadinho acima do joelho e ela não fazia a depilação nas pernas e notava-se claramente. Boss! E isto já foi há alguns aninhos. E eu lembro-me de estar um senhor sentado à frente dela, um senhor já de meia idade, e estava chocadíssimo. Oh não! Porque, tipo, ele devia estar a pensar, mas será que ela sabe que se nota? Tipo, eu senti que ele estava... eu senti que ele estava com bué dúvidas na cabeça dele. Nem era tanta cena do nojo, estás a ver? Ele estava só muito confuso. E as mulheres têm pelos? O que é que se está a passar? Como assim elas têm pelos? E eu lembro-me de olhar para ela, tipo, olhar para o lado e reparar e pensar, fogo, que boss do caraças. E pronto, e eu falando, lá está, na minha experiência pessoal, eu tenho feito um esforço para cada vez mais me estar um bocado a cagar para se tenho a depilação feita ou não. E faço quando me apetece e se me apetece. Eu sinto que, e estou a dizer isto e tenho plena de consciência de que mesmo assim ainda tenho tipo umas vozinhas na cabeça que me dizem, tipo, se me apetece usar um vestido, penso, pá, se calhar... Não tem de estar ali boa. Olhares, sim. Mas o que eu tento fazer é o exercício de, quando tenho esses pensamentos, pensar, ok, será este pensamento de se calhar devia, mas devia porquê? Devia por mim? Devia porque eu quero? Ou devia porque vou ficar a pensar no que é que as outras pessoas acham? Se for porque eu quero, e é isto que eu quero lançar para aqui, que é, acho que fazer a depilação também, tipo, é ok. Acho que deves é tomar a decisão por ti e pelo aquilo que tu gostas em ti e não pelo aquilo que a sociedade te impõe. Exatamente. E nós vemos, aliás, é ridículo ao ponto de nós, se formos a pensar de facto sobre isto, os anúncios que nós vemos na televisão sobre cremes depilatórios, giletes, whatever, as raparigas não têm pelos. Como é que eu vou comprar um produto que tira os pelos sem eu saber se de facto tira os pelos, malta? Pronto, e é engraçado, e agora passando aqui para um outro tema, se calhar um bocadinho à parte, mas feel free to come in quando quiserem, que é como é que é a objetificação da mulher na publicidade que vemos hoje em dia e nas últimas décadas que temos passado. Tem havido de facto uma evolução que eu acho que é positiva e eu acho que concordam comigo, tem havido de facto mais representatividade, vemos de facto cada vez marcas maiores a usarem modelos plus size, a usar modelos de várias etnias, exatamente, isso é ótimo, mas é uma coisa muito, muito recente. E residual ainda. E só dizer que eu vi no Twitter homens, por causa da campanha da Fenty, não é? Sim. Da Rihanna, homens gordos, negros, a dizerem eu nunca tinha visto ninguém como eu a aparecer num anúncio de moda, nada, e senti-me super aceito. Isso é super importante. Sim. Não, é a mesma coisa quando tu vais, por exemplo, comprar roupa online e vês as roupas num modelo que veste o 32 ou uma coisa assim do género, e tu olhas para a roupa e pensas, ok, eu parece-me gira, não sei bem, mas adorava perceber como é que ficaria num corpo parecido com o meu. E cada vez mais tens marcas que realmente têm fazem esse esforço em tentar incluir mais pessoas de vários tamanhos. E eu lembro-me assim de uma muito em específico que é uma marca de roupa interior e pijamas e lingerie, coisa assim do género, marca de desporto também, que se chama Aerie, não sei bem dizer o nome, mas é uma dos Estados Unidos, que até tem uma modelo plus size também, que é mais ou menos a embaixadora da marca, pelo menos há uns anos era, que é uma loira chamada Isra qualquer coisa.
Mas pronto, mas que ela fez também todo um trabalho de empowerment e eles criaram uma série de fotografias com mulheres de vários tamanhos, realmente para mostrar quando tu carregavas num tamanho 36 ou 38 ou 44, tu realmente conseguias ver como é que a peça assentava em corpos diferentes. E só isso já é uma evolução gigantesca. Tu realmente conseguires fazer ires a um site e veres como é que poderá ficar no teu corpo. Como é que não tens de ser um tamanho XS para aquilo te poder ficar bem ou não. Porque Eu acho que os mass media e as redes sociais são as principais ferramentas neste momento de propagação deste tipo de padrões de beleza. E isto é preocupante porque há doenças mentais e patologias que começam, não sei se nasceram no século XX ou XXI, mas pelo menos agravaram-se bastante, como a anorexia, a bulimia, a depressão. Acho que todas as mulheres do mundo têm baixa autoestima. Olhem, por exemplo, sobre isso, eu vi uns estudos que a Dove fez e não vi o ano por acaso. E havia uma data de dados e eles entrevistaram um conjunto de mulheres do mundo inteiro, até um conjunto significativo de mulheres, uns milhares de mulheres. Eles fizeram uma campanha sobre isso, eu lembro-me disso, sim. Eles perguntaram, deste conjunto de mulheres, apenas 11% das mulheres disseram que se sentem confortáveis em descrever-se como bonitas. 11%. E 4% delas sentem-se bonitas, as outras 96% não. Isto é super grave. É assustador, sim. E outra coisa que eu queria dizer é, se nós formos a pensar, acho que isto não é conclusão nenhuma profunda, nem novidade nenhuma, por quem é que estes padrões de beleza foram sendo impingidos impostos ao longo da história? Não foram pelas mulheres. Eu acho que se tivessem sido pelas mulheres, hoje em dia os padrões de beleza seriam completamente diferentes, nem sei como. Sim. E muito mais diversos. Não haveria um padrão, se calhar. Era a diferença. Exato. Foram por homens. E eu aqui vou falar de um conceito que eu acho que é bem interessante, que é o do male gaze, que nasceu na teoria feminista ao cinema. Até foi agora não tenho aqui o nome dela, foi uma teórica de cinema feminista que criou este conceito no século passado. E ela começa por teorizar como é que no cinema muitas vezes o realizador e a fotografia, quando aparece uma atriz feminina no ecrã, aquilo é filmado como se fosse, é quase uma cena voyeurística, quase uma cena que fetichiza a mulher como um objeto e o homem telespectador observa a mulher como se fosse um voyeur. E depois este conceito foi sendo aplicado noutras áreas da vida e da cultura, nomeadamente na publicidade, como estava a Inês a dizer. Na publicidade tu vês bués, a mulher a ser representada, a ser retratada para os homens, e eu lembro perfeitamente que nós cá em Portugal tivemos anúncios horríveis, como é que havia um da Sagres, que era uma miúda que chegava com as cervejas à praia, ou o que era, uma loura, graça, toda boa zona, os homens todos, e depois o da Axe, que era um rapaz, o da Galp, o da Galp, da Bilha, Sim. Já me lembrava disso. Sim. Eu lembro-me que era de um sumo qualquer, que era um sumo com cenoura e laranja, ou lá o que era. Era da Santal. Santal, Eu chegava uma louraça ao balneário dos homens, aquilo tinha tomates, o sumo tinha tomates, e ela pegava nos tomates, já não sei, mas dizia não sei o que, tomates, a olhar para os homens. Aqueles anúncios eram feitos para os homens. Completamente. Era um mero objeto. Sim, exatamente, e eu acho que isso até pega noutra questão que eu acho que é interessante, que também li, que é, a mulher é utilizada como este objeto, como um objeto que pode ser, ou melhor, o corpo da mulher torna-se um objeto de desejo e daquilo que pode representar para outros objetos, para outros produtos que tu queiras vender, é só mais um objeto. Eu acho que isso vem ainda de uma outra coisa ainda mais atrás, que é normalmente a primeira vez que um homem, um rapaz, um jovem, é confrontado com o corpo feminino, é com a pornografia. Sim.
Tal, yeah, precisamente. E na pornografia, claro que há imensos tipos de pornografia e hoje em dia já há pornografia também para mulheres Feminista até. e feminista Yeah. inclusivamente, mas eu estou a Uhum. falar naquilo que é Sim. a maioria da pornografia feita, Sim. é feita para o male gaze, precisamente. É feita, a mulher é só um objeto que está lá para satisfazer o homem, não tem qualquer papel ativo. Ela não está a foder, ela está a Não. ser fodida. Exatamente, É exatamente. Sim, sim. Yeah. E o Uhum. corpo que vemos nestas atrizes porno é irreal. Uhum. E Yeah, isto depois Também, sim, entra na sim. cabeça dos jovens desde a primeira vez que são confrontados com a pornografia e que são normalmente a primeira vez que são confrontados com o corpo feminino e Uhum. acham que aquilo é que é o padrão do corpo feminino. Sim. São Não, e as atrizes porno. depois entras em outro tema ainda, que é como a pornografia também acaba por perpetuar a cultura da violação. Yeah. Que Sim, é a sem questão dúvida. toda da violência na pornografia, da questão do poder e do assumir o poder perante uma pessoa que é mais frágil ou que não tem tanta força nesse sentido, e isto é uma coisa que é muito prejudicial. Ainda hoje, pronto, ainda hoje tivemos o caso da Mariana Ferrer, que me passou da cabeça. Porque Yeah, como é que é possível? Em 2020 ainda estamos a discutir o julgamento de uma mulher que tem provas, que foi violada, que tem testemunhas, tem provas de ADN, tem as coisas todas e para além disso ainda é humilhada em tribunal. yeah. E ainda questionam realmente não só o facto do que é que ela tinha trazido, vestido, que afinal não era assim tão santa como dizia ser, porque na altura da violação ela dizia que era virgem, mas ao mesmo tempo tirava fotografias de certa maneira, mais sensuais. Exato. E isto é tudo um perpetuar de uma cultura de ok, tu és violada e mereceste isso, porque o homem tem este poder de realmente se subjugar outro ser humano, pronto, e as consequências que isto tem depois, porque imagina, tu és violada, já passas por uma experiência completamente traumática e tu tens duas hipóteses, que é ok, ou vou denunciar este caso, ou vou ficar calada e vou continuar a minha vida e tentar lidar com isto da melhor maneira que eu posso. As duas, uma que é o não lidar, acaba por ser prejudicial também à pessoa em si, porque acaba por também sentir que nunca teve a justiça merecida, e a outra, se a pessoa realmente decide avançar com o processo e tudo isso, é um processo tão demoroso, tão violento para a vítima, tão cheio de etapas e questões e julgamentos e humilhações e ali no meio que pronto, que uma pessoa eu defendo sempre a denúncia, mas eu percebo ao mesmo tempo, não consigo deixar de não perceber quem não o faz. E pronto, e aqui entramos na questão da pornografia, entramos na questão Está tudo relacionado. outra vez, da objetificação do corpo humano e o facto da mulher, de certas partes do corpo da mulher poderem ser quase separadas do resto do corpo. Não, e separadas do resto do corpo. Tu tinhas anúncios, não só de marcas de calças e coisas assim do género, em que era um rabo, em que eram umas mamas, em que era não sei o quê. É a objetificação. E isso é o cúmulo da objetificação. E pronto, e eu acho que é uma coisa que, lá está, cada vez mais é falada e então as marcas também estão cada vez mais atentas às repercussões que a publicidade pode ter, mas ao mesmo tempo acho que é uma luta que é muito difícil de terminar, porque o facto das mulheres se sentirem inseguras e não terem e acharem que para serem bonitas ou para terem sucesso ou para serem amadas ou para serem aceitas na sociedade têm de ser bonitas e têm de ter um corpo perfeito e têm de não sei o quê, acaba portanto por alimentar uma indústria gigantesca de milhões e milhões e milhões e milhões. Exato. Que é das maquilhagens, das operações plásticas, da roupa, porque tu sentes que nunca és capaz de nada, se não preencheres o padrão e se não tiveres todas estas características, não é? Porque a beleza sempre foi uma das principais virtudes atribuídas à mulher.
e confere-te ou tira-te valor. Toda a gente goza com a mulher que é feia ou com a mulher que é gorda. Ninguém leva a sério uma mulher gorda ou uma mulher feia, por exemplo. Eu só queria acrescentar aqui. Não, e o gordo é visto como uma coisa pejorativa sempre. Tipo, o gordo não quer dizer que não seja bonito e que não gordo seja, é e que seja menos valorizado, não é? Eu acho que o padrão de beleza da mulher e o facto de uma mulher ser bela ou não está completamente relacionado com a sua sexualidade e com a sua fuckability. Se tu não fores fuckable, não tens valor nenhum nesta sociedade, vais ter a tua vida muito mais complicada. E há quem fala ainda em pretty privilege, e eu acredito completamente no pretty privilege. Sim. Abre-te imensas portas. Por outro lado, fecha-te imensas portas também, porque isto, lá está, tu nunca vais ganhar. Tu és bué bonita, mas depois, por outro lado, ninguém te leva a sério. Tens o estigma que lá por seres bonita não tens cabeça. És burra, tens de ser burra, só podes ser burra. E não Os podes homens, ser tudo. de certa maneira, até odeiam mulheres bonitas. Há uma cena que está sempre a acontecer. Por exemplo, quando amigas e miúdas que eu já vi nas redes sociais a denunciarem estas situações, quando rejeitam rapazes que se atiram a elas e que no início da conversa lhes estavam a dizer tu és gira como a caraças, tu és a miúda mais gira, não sei o quê, elas rejeitam-nos e para já transformam-se logo numas putas e são logo chamadas putas. E depois é sempre, tu não és assim tão gira sequer. Exato. Sim, mas isso eu acho que nem precisas de ter o cunho de ser muito bonita ou tão gira, porque acho que isso acontece, os homens, a maior parte deles não sabe lidar com a rejeição, e então acaba sempre por, não é a maior parte, mas muitos homens não sabem lidar com a rejeição nestes casos, e então partem para o ataque, que é a arma mais rápida naquele momento. O que eu queria dizer estava a falar sobre esta questão de estarmos a alimentar um sistema e uma sociedade capitalista com esta questão toda das inseguranças e de acharmos que temos de ter realmente uma certa imagem para conseguir vencer na sociedade. Isto é muito engraçado, que eu também estava a ler sobre isto, e antigamente nós tínhamos todos estes papéis de dona de casa, de mãe, que cozinhava e não sei o quê. E a partir do momento em que todos estes preconceitos acabaram por ser um bocadinho quebrados, continuam a existir, mas cada vez são um bocadinho mais divididos também entre o homem e a mulher. Queremos uma sociedade mais igual nesse aspecto de divisão de tarefas em casa e uma participação maior do homem na família e tudo isso. Viu-se também a evolução deste mito da beleza e deste padrão de beleza, ou seja, à medida que tu vais conseguindo conquistar a tua liberdade, o direito ao voto, o direito a isto, não sei o quê, de poderes decidir se queres ou não trabalhar, de sair de casa, de ter ou não filhos, isto vai aumentando cada vez mais e começas a ter todas estas doenças de distúrbios alimentares, estas depressões também e ansiedades de nunca conseguires aquilo que os outros conseguem. E depois eu acho que o Instagram, por exemplo, eu já acabo, o Instagram e as redes sociais, por um lado vieram trazer também mais representatividade em algumas coisas, porque tu consegues ter acesso a pessoas de todo o mundo, todos os formatos e feitios e crenças na palma da tua mão, não é? Mas ao mesmo tempo com o crescimento e o aparecimento das influencers e desta camada toda de bloggers e instagramers e youtubers que vieram, ou seja, supostamente são vidas normais, iguais a nós, que viviam numa cidade da periferia e que tiravam fotografias e gostavam de moda e não sei o quê, de repente são super estrelas e começam cada vez mais a fazer com que as miúdas pensem, ok, estas miúdas são iguais a mim, mas eu não sou igual a elas. Tipo, elas têm o corpo X, o cabelo Y, vestem-se assado e cozido e eu não sou nada disto. E então faz-te também questionar ainda mais perto a tua beleza e o teu corpo e tudo isto, e é uma coisa que tem também de ser abordada, porque nós temos o controlo em relação às redes sociais, nós temos esse controlo de decidir o que é que queremos ou não ver e quem é que queremos ou não seguir. E cada vez mais, se percebemos que um conteúdo a uma pessoa não nos está a trazer
paz mental Yeah. e não está a ser uma coisa positiva, temos de cortar, ou devíamos cortar com isso e tentar alargar um bocadinho mais o nosso espectro, seguir artistas, seguir malta plus size, seguir malta transgénero, seguir malta negra, ativistas, porque isto tudo, cientistas, astronautas, malta diferente que realmente te faça pensar um bocadinho mais do que no aspecto físico, porque é tão pouco também, não é? Claro que toda a gente quer ser aceita e toda a gente se quer sentir bem na sua pele, mas será realmente o mais importante? Eu acho que não é uma questão de necessariamente ser o mais importante. Eu acho que há lugar para tu te preocupares com o teu corpo e preocupares-te e gostares de maquilhagem e gostares Claro, sim. de roupa ou de moda ou whatever. Há espaço para isso e deve haver espaço para isso. Eu acho é que tem que haver aqui um equilíbrio, é aquilo que tu estás a dizer, tem que haver um equilíbrio com a informação que tu recebes. Podes consumir esse tipo de conteúdo, mas também deves tentar consumir outros tipos de conteúdos, mais ligados para as artes, mais ligados a outras áreas que tu gostes. Mas tu até podes seguir malta de moda e maquiadoras e tudo isso. Não estou aqui a julgar as influências nesse aspecto. É mesmo uma questão de se acham ou se estão a sentir que aquela pessoa não vos está a trazer nada de bom e estão cada vez mais a sentir-se desconfortáveis na vossa pele porque não têm a vida X ou porque não têm o corpo Y, temos esse poder, felizmente, hoje em dia, de deixar de seguir de consumir esse conteúdo. Claro que sim. E pegando um bocadinho atrás naquilo que estavas a falar antes, não sei se, Agnes, não sei se querias partilhar alguma coisa. Desculpa. Eu queria só dizer uma situação que eu acho que também tem a ver com isto que nós estamos a falar, sobre a questão do male gaze, a objetificação da mulher, a falta de autonomia que as mulheres têm sobre o seu próprio corpo, a questão de tu só podes ser sexual quando eu quero que tu sejas sexual, e é para mim, e agora estou a falar como se fosse um homem. Houve aqui, acho que foi há um mês que se passou uma situação no Museu d'Orsay, que é o museu, dos museus de pintura mais famosos de Paris, e nós estamos a falar de Paris, que é só um centro artístico mundial de vanguarda, e o Museu d'Orsay, por acaso, é um museu de pintura modernista. A pintura modernista adorava, e depois eram praticamente só pintores, adorava o nu feminino, principalmente. Houve uma situação, acho que foi para aí há um mês, uma visitante ao museu que quis visitar o museu e tinha um decote e foi impedida de entrar. Eu lembro-me disso. Eu não vi isso. Sim. Foi impedida de entrar por causa do decote, porque disseram que era uma coisa super obscena. Para já não era, mas não interessa. Já mesmo que fosse. Epá, amigos, vocês já visitaram o vosso próprio museu? Já viram que pinturas é que lá estão? Mas é este o paradoxo que faz todo o sentido e explica perfeitamente a nossa sociedade. Tu não podes usar esse decote porque tu queres usar. Tu podes ser aqui representada como um objeto para consumo masculino. Exato. Mas tu podes entrar aqui com o decote, senão és uma badalhoca. Isso faz lembrar aquele grupo de miúdas que era as Guerrilla Girls. Yeah. Pronto, que eu lembro-me que elas fizeram um banner de um outdoor que ficou bué viral, que era tipo, já não me lembro, mas era tipo só 10% dos pintores expostos nos museus de todo o mundo eram mulheres. Eram mulheres. Mas 90% ou 90% das mulheres que estão expostas em museus, 10% são artistas, os outros 80% são mulheres nuas em quadros. Era tipo uma cena assim no género. Make sense. E é isso, e portanto vemos de facto a evolução. Na altura não havia televisão e não havia publicidade e não havia redes sociais, mas já havia este male gaze, não é? Isto é só uma evolução do male gaze. Sim, aos mas nossos dias também os homens sempre tiveram poder historicamente, não é? Portanto, claro nunca na vida tu terias uma mulher artista e uma mulher pintora. Claro. Era uma coisa que não existia. Corrija-me se eu estiver errada, Agnes, mas era uma coisa que era muito residual, não é? Portanto, é normal não é normal, mas pronto, mas é uma consequência disso mesmo, não é? Mas depois isso acontece com o cinema a seguir, porque o cinema continua a ser um meio
quase não, dominado pelo masculino, com muito poucas realizadoras, portanto quem controla a narrativa e a representação da mulher são homens, na publicidade. O UK, não sei se depois essa acontece o mesmo também na para música. a frente ou não. Na música, exatamente. Nos videoclipes, por exemplo, isso acontece perfeitamente. Está a dizer que o UK proibiu, e se quem tiver a ouvir depois tiver interesse em pesquisar sobre isto da publicidade e a relação tóxica que a publicidade tem com a representação da mulher, é só porem no Google publicidade, representação da mulher ou anúncios sexistas. Nos anos 50 estavam ótimos, muito bons. Fogo. O UK acho que chegou mesmo a ir para a frente com uma legislação que proibia a objetificação da mulher ou representação misógina da mulher em publicidade. E eu vi montes de gente nos comentários dessa notícia a dizer: fogo! Também estão sempre a preocupar-se com assuntos ridículos, pá, isto interessa alguma coisa a alguém. É como o assédio, tipo, também agora não se pode dizer nada, não se pode fazer nada, tudo é mau, não é? Para além desde pequenos temos estas referências todas de filmes, de pessoas à nossa volta inclusive, eu lembro-me de ter, isto é verídico, eu lembro-me de ter 3 anos e foi o primeiro momento em que eu senti-me insegura ou não me senti confortável, porque eu estava no balé, com o meu corpo, só para fazer aqui uma coisa, e eu estava no balé, eu aos 3 anos pedi à minha mãe para ir para o balé, e eu tinha o cabelo curto e tinha a minha barriga de bebê ainda, gordinha. E eu lembro-me de estar nos balneários e de olhar à volta e de ver as miúdas todas de cabelo comprido e a fazerem aqueles buns do balé e de estarem de maiô e terem umas barriguinhas muito mais lisinhas e eu olhar para baixo e ficar tipo, e para o lado e ficar do género, eu não sou nada igual a estas miúdas. E isto é a minha primeira memória, a primeira memória que eu tenho sobre o meu corpo e eu questionar alguma coisa que não, tipo, ok, é o meu corpo. Isto para mim faz imensa confusão, porque eu olho, eu vejo esta memória minha e eu penso em mim com 3 anos e fico tipo, que horror, como é que é possível? E ok, não foi uma coisa muito, muito grave e não me influenciou, digo eu, assim tanto. Quer dizer, se calhar influenciou para eu me lembrar disto, foi uma coisa que realmente foi um choque para mim na altura. Sim, mas eu lembro-me que desde esse momento até ser mais velha, e mesmo nos últimos anos, tipo, eu sempre tive esta questão de querer pertencer, que quanto mais pequena era, maior esta questão, de querer pertencer e querer ser igual e não me querer destacar assim tanto, sabem? Tipo aquela história quando uma pessoa anda na primária, no secundário e assim, tu queres passar pelas coisas assim muito... Queres pertencer. Sim, queres pertencer e não queres que ninguém olhe para ti, porque a questão é, olhe para ti no sentido pejorativo, porque qualquer coisa que tu seja diferente, tu és acusada quando és miúda, principalmente, ou é porque usas óculos, ou é porque tens aparelho, ou é porque és muito alta, ou é porque és muito baixa, ou porque és muito gorda, ou porque és muito magra, há sempre um motivo qualquer de gozo, mais ou menos grave, e então eu lembro-me que naquela altura só que tipo, ninguém reparasse bem a mim, estava ali tipo igual, no meio de tudo. E o que nunca deu bem, porque a minha mãe sempre me obrigou a ter o cabelo curto, que dizia que era muito mais prático, e eu realmente percebo hoje em dia. E hoje olho para trás e penso, ainda bem que eu não fui igual, ainda bem que eu passei por estas fases todas e ainda estou a passar eu acho que é tudo uma aprendizagem e um trabalho que nós próprios temos de fazer connosco e com a sociedade e com estes padrões. Pegando na questão que a Inês falou da depilação, falando na parte das operações plásticas que nem chegámos a entrar por aí, mas a questão de eu quero fazer isto por mim porque eu não me sinto bem ou são coisas externas que a sociedade me está a fazer crer que eu não estou bem, então é por isso que eu quero mudar. E eu sinto isso à minha volta e comigo mesma. Há imensas coisas que eu olho e fico, não adoro. Por exemplo, o meu nariz é uma coisa que eu sempre nunca gostei do meu nariz e quero imenso fazer uma operação, mas estou a tentar passar pelo processo de, ok, porque é que eu quero fazer isto realmente? Tipo, é mesmo por mim, porque se for não há problema. E mesmo
E mesmo que seja para pertencer ou para me sentir melhor com a sociedade, também não há problema. Tipo, ninguém está aqui a julgar, mas é ter esse afastamento e perceber que é tudo um processo e que nós todos somos bonitos um bocado à nossa... Um bocado não, somos todos bonitos à nossa maneira e que somos muito mais do que parecemos, porque somos feitos por todos os pensamentos que temos, sobre as conversas que temos, as pessoas com quem nos cruzamos. E isso acaba por ser muito mais significativo e representativo daquilo que realmente nós somos do que o nosso exterior. E com isto, volto à questão de podemos arranjar-nos, podemos ter cuidado, podemos maquilhar-nos, podemos arranjar-nos, podemos ter tudo isso para nos sentirmos melhor ou bem, mas tentar ser um bocadinho mais, não só body positive, mas body neutral, que foi um conceito que eu descobri há uns tempos, que é tipo, é o teu corpo. Tipo, aceita-o, como aceitas os teus órgãos interiores, tipo, é o teu corpo, aceita-o. E pronto, e celebra-o, porque é ele que nos permite estar aqui a fazer estas coisas todas que temos a nada a fazer. E pronto, e é isto. Eu acho que é uma ótima forma de concluirmos. Bye, bitches. E pronto, e acho que podemos concluir e espero que tenham gostado e fiquem atentos ao próximo episódio. Beijinhos! Tchau! Tchau! For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.